aposto hoje. Vem comigo aprender mais um pouquinho aí sobre os termos aí da nossa gramática. Então, bora lá. Afinal de contas, o que é esse negócio aposto, né? A gente passa pela escola e fica pensando, meu Deus, o que será isso? Quando que eu uso isso? Como é que esse trem funciona? Então, vamos tentar entender um pouquinho aqui de maneira prática, bem simples, bem tranquila aqui para a gente conseguir aí fazer os nossos exercícios. Então, o aposto, eles são palavras ou expressões que eles têm as seguintes funções. A gente vai usar o aposto ou porque a gente precisa explicar algum termo dentro da frase. Então, antes de dizer o que é, né? O aposto, eles são palavras e expressões que vão se referir a um outro termo que está na frase, tá? Lembra lá do vocativo? A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o vocativo. O vocativo, ele não se refere a outra palavra na frase. O aposto se refere à palavra que está na frase. Então, esse aposto, essa palavra ou essa expressão, que é o aposto, ele vai se referir com o objetivo de ou explicar esse outro termo que está na oração, ou fazer uma enumeração sobre essa palavra que está na oração, ou fazer alguma identificação dessa palavra, ou resumir uma palavra ou algo que foi dito na oração, especificar ou comparar, tá ok? Então, isso é muito importante. Uma primeira coisa muito importante é a gente entender que ele se refere a outro termo, a outra palavra, a outra expressão que está na mesma oração que ele, ok? E a segunda coisa da gente entender é que eles são usados para isso aqui que a gente falou, mas calma que nós vamos falar de um por um, ok? Então, opa, bora lá então ver aqui o que tá, como é que isso funciona. Vamos pegar um exemplo bem clássico aqui, tá? Isso é muito comum em cidades do interior. Eu sou do interior, então na minha cidade, em várias cidades do interior de Minas, né? Você nunca é Edneia, né? Você é apenas, no meu caso, Edneia é do Quinta Jacinta, né? Ou do Joãozinho, do Quinto Joãozinho. Então, a gente, quando fala que eu sou do Quinta Jacinta ou do Quinto Joãozinho, é o aposto para dizer quem sou eu, para explicar quem sou eu, para identificar quem sou eu, para especificar quem sou eu, né? Então, lá o João, o filho da dona Ana, foi morar no Japão. Aqui na minha rua, por exemplo, tem salvo engano, 4 senhores que chamam Vicente. Então, quando a minha mãe falava assim, vai na casa do seu Vicente, aí a gente falava assim, que seu Vicente, né? Aí ela nem falava mais assim, ou então ela falava assim, vai na casa do seu Vicente da dona Ilma, então da dona Ilma é o aposto do seu Vicente de que ela tá falando, porque tá explicando ou especificando que seu Vicente que é, né? Então, mas o que é importante para nós aqui entendermos é o seguinte, que seja da dona Ilma ou o filho de dona Ana aqui, está explicando um termo que está antes, tá? Isso aqui precisa, essa é a função do aposto, esse é o segredo que tem por trás do aposto, tá? E isso tem alguma utilidade, tipo assim, daí vai mudar minha vida essa informação, tal, tal, tal. Não vai mudar a sua vida, mas é um negócio que, assim, gente, enquanto falantes da língua, a gente fica brigando com gramática, às vezes é um trem meio insano isso que a gente faz, porque nós, enquanto falantes da língua, nós usamos regras da língua o tempo inteiro, se a gente não usar, não vai funcionar, né? A gente, às vezes, não tem, como é que fala? A gente pode não entender, não saber conscientemente que a gente está fazendo esse uso, mas usa, tá? Então, assim, quando a gente entende esse negócio, como é que ele funciona na prática, ele deixa de ser aquele bicho-papão e tal, 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 tá? Então, bora lá, vamos falar então dos tipos de aposto que tem. Tem que decorar isso? Não. O que geralmente, e assim, e raramente o que eu vou falar com vocês aqui cai em provas, etc e tal. Mas é interessante a gente falar disso aqui, porque ajuda a gente a fixar o que é o aposto, para que ele serve, como é que ele funciona, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui o aposto explicativo. Quem que é esse cara? Como o próprio nome diz, ele vai explicar o termo, né, a qual ele se refere. Por exemplo, vamos supor que é uma família muito festeira, aquela coisa toda lá, né? E família muito grande, muito festeira, e o papai fala assim, olha, a festa de 15 anos da Bia será no sítio do vovô, né? Porque a família tá lá se organizando, festa junina, aniversário de não sei quem, casamento não sei de que lá, noivado não sei quem, aí a família,
né? Alguém vai lá numa conversa de família e fala assim: ó, a festa de 15 anos da Bia vai ser no sítio do vovô. Então, o termo de 15 anos da Bia está explicando de que festa se refere. Por quê? Porque podem ter vários outros tipos de festa, né? Ou então, se fosse, né, até na sala de aula, né? Nossa, tem várias. Mesmo que fosse de 15 anos da Bia, da Aninha, da Joana, de não sei quem, né? De qualquer maneira, está explicando o que é. Isso é o que importa, o que é o mais importante aqui. O outro tipo de aposto que a gente tem é o enumerativo. Enumerar, gente, é a gente citar os elementos, é a gente dizer quais elementos se referem aqui que a gente está falando. Por exemplo, eu pedi só isso: menos egoísmo, mais justiça e mais amor. Né? O só aí ficou até aparentemente meio incoerente, né? Porque o só talvez ele delimitaria e eu falo três coisas, né? Mas o importante aqui é que, eu não sei se vocês verem o cursor aqui, o menos egoísmo, mais justiça e mais amor, ele se refere ao isto. Ele está enumerando ele está citando as coisas, né, de que eu peço, de que eu solicito, tá? O aposto recapitulativo ou resumidor. Recapitular é relembrar e não deixa de ser um sinônimo de resumir, né? Como a própria palavra diz, ele vai resumir em uma só palavra ou uma expressão só várias coisas sobre a palavra anterior, tá? Por exemplo, Sara, Benício, Antônio todos são estudantes do nono B, ok? Então veja bem, quem é a palavra anterior? Na verdade, não é a palavra, né? A gente tem aqui três nomes: Sara, Benício e Antônio. Então, quando eu uso todos são estudantes do nono B, essa expressão aqui, eu estou resumindo algo bem específico que tem em comum de todos eles, tá? Bom, então vamos ao quarto tipo de aposto, que é o aposto comparativo. Como a própria palavra diz, a gente vai fazer uma comparação, só que aqui é de forma indireta. A gente faz muito isso e nem percebe, sabe? Por exemplo, pessoas, pássaros livres não aceitam prisões. Percebam que ele está até entre vírgulas ali, né? Porque para poder estabelecer essa comparação, a gente precisa dessas vírgulas aqui, porque senão fica assim: pessoas, pássaros livres. Fica parecendo que as pessoas, que tem vários tipos de pessoas, e uma delas são pássaros, são as pessoas pássaros livres, entendem? Então, quando a gente coloca entre vírgulas aqui, ó, pessoas, pássaros livres, é uma comparação indireta, tá? É o mesmo que eu estivesse falando assim: pessoas que são como pássaros livres não aceitam prisões, tá certo? O aposto de identificação, né? Ele vai indicar aí uma qualidade dos termos, uma circunstância, pode ser uma circunstância, para quem não sabe, é tempo, lugar, causa, tá bom? Exemplo, na infância, a vida é sempre uma descoberta. No caso aqui, o aposto está no início da frase, eu estou indicando que é uma circunstância de quando a vida é sempre uma descoberta, que é na infância, ok? E em sexto aqui, a gente tem o aposto de especificação, que como o próprio nome diz, ele vai especificar, ele vai caracterizar um termo geral. Por exemplo, o gato, Angorá da titia quebrou o copo preferido dela. O gato aqui é um termo geral, que gato, tá, estou me referindo a um felino. Mas quando eu falo Angorá da titia, percebam que eu estou especificando, ali é um gato específico, um gato só. É o gato Angorá da titia. Imaginemos que a titia tem um monte de gato lá, mas ela tem um específico que é o Angorá. Então, o gato Angorá da titia quebrou o copo, ok? Bom, outra coisa que é bem interessante no aposto, que é um pouco diferente do vocativo, o vocativo vem sempre separado por vírgula e tal, o aposto ele é um pouco diferente, tá? A gente tem apostos que devem ser separados por vírgula, que deve, não é uma opção, tá? Quem são eles? O explicativo, né? Que a gente tem que, por exemplo, lembrar do caso da festa, o João, né, o filho da dona Ana, no meu caso aqui o seu Vicente da dona Ilma, tal, enfim, né? O Brasil, um país tropical, eu estou explicando alguma coisa sobre o Brasil, então é obrigatório estar entre vírgula, tá? O comparativo pela mesma forma. Se não, lembram lá o que a gente estava falando lá
no slide anterior, vamos voltar aqui rapidinho, que a gente foi falar aqui, ó, das pessoas, pássaros, livros, estão lembradas? Então, se a gente tirar a vírgula, o que vai acontecer? É aquilo que eu falei para vocês, fica parecendo que eu tô falando de um tipo de pessoa, pessoas, pássaros, livros, tá? E não é por aí, ok? Então, livros, pontos para o futuro devem ser preservados. É o mesmo que eu falar assim, os livros são como pontos para o futuro e por isso devem ser preservados. Então, eu tenho uma outra maneira de dizer isso, uma maneira mais poética, mais subjetiva, mais, né, mais glamurosa, que é livros, pontos para o futuro e tal, ok? Outro aposto que é obrigatório estar entre vírgula é o de identificação. Por causa do acidente, o trânsito ficou lento. Lembra que o aposto de identificação ele pode indicar circunstâncias, né? Nesse caso aqui é uma circunstância de causa, né? Não porque está escrita a palavra causa, é porque é o que realmente, o que provocou a lentidão do trânsito? O acidente, né? Já o aposto recapitulativo ou resumidor, ele deve ser separado por vírgula, tanto o aposto do termo que ele se refere, quanto os elementos que ele resume. Bom, como assim? Vamos entender esse trem aqui. Olha só, tá querendo dizer aqui pra gente o seguinte, porque o recapitulativo resumidor, o que acontece? Eu até coloquei a frase tal qual a gramática explica, porque esse negócio parece um pouco meio, ótimo, né? Um pouco meio, que intensidade deve ser isso, né? Parece confuso, mas está querendo dizer para a gente o seguinte, que no aposto recapitulativo, não só o aposto deve estar separado por vírgula, como todos os elementos que o aposto vai resumir ou vai recapitular. Como assim? Quais são os elementos que nessa frase aqui o aposto está resumindo? Altas árvores, rio e vasta sauna. Então, esses três elementos eles têm que obrigatoriamente estar separados por vírgula e como fala? E o aposto lá também. Lembra lá, vamos voltar aqui rapidinho para a gente lembrar aqui o exemplo lá dos meninos, onde é que eles estão aqui. Vamos voltar rapidão aqui. Opa, acho que eu encontrei aqui, ó. Lembra lá, ó? Sara, Benício e Antônio, né? Aqui, no caso, mesmo eu usando o E aqui, reparem que tem vírgula antes, inclusive, do aposto recapitulativo aqui, eu resumi, tá bom? Da mesma forma que aqui está. Já o de especificação, ele não deve estar separado por vírgula, ok? E nem por dois pontos. Por quê? Porque ele é que vai, lembra do gato angorada de tia? Se eu colocar vírgula, ele vai ficar parecendo que ele é um explicativo ou que ele pode ser, independente da situação, até um comparativo, tá bom? Por isso que não pode. Ó, a rua 21 de março tem muitas lojas. Se eu colocar entre vírgulas aqui, ele não vai ficar o especificativo, porque o especificativo ou de especificação, não importa, né, que não é a mesma coisa, a função dele, como o próprio nome diz, é de deixar bem claro que é aquele ali, é como se fosse uma situação de exclusividade, tá? Por isso que não pode estar, não pode estar entre vírgula, porque senão perde esse caráter de exclusividade e especificidade, tá bom? Então, pessoal, espero que as dúvidas sobre o aposto aí elas tenham sido amenizadas, né? Pelo menos. E recapitulando aqui, e o mais importante, tem que decorar tudo isso, tem que saber tudo isso. Só se tiver um concurso muito específico que no edital tenha falado isso, então você tem que rever esse conteúdo aqui. Mas quando a gente traz aqui, como eu disse, é com o objetivo de deixar claro qual é a função do aposto. A função do aposto é sempre falar algo de um termo anterior. Ou eu vou explicar, ou eu vou comparar, ou eu vou identificar, ou eu vou especificar, ou eu vou resumir aquilo que foi falado anteriormente, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima aqui no canal. Até lá!